O Ministério Público de São Paulo denunciou o motorista que provocou uma morte a mais de 100 km por hora. O MP pediu à Justiça a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho. O Ministério Público de São Paulo acusa Fernando Sastre Filho de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e lesão corporal gravíssima. Na denúncia, a promotora Monique Raton citou os documentos e depoimentos que indicam que Fernando Sastre bebeu antes de dirigir. Ele nega. A câmera corporal da PM mostra que um bombeiro que atendeu a ocorrência comenta que Fernando estava embriagado. Na denúncia, a promotora destacou ainda a velocidade do carro na avenida. Segundo o laudo da Polícia Científica, chegou a 156 km por hora, 3 vezes acima do limite permitido. O acidente foi em 31 de março. O motorista de aplicativo, Ornaldo Viana, morreu. Marcos Vinícius da Rocha, amigo de Sastre, que estava no banco do carona, teve ferimentos graves. Segundo a promotora, os vídeos das câmeras corporais dos PMs indicam que Fernando e a mãe, Daniela, que chegou minutos depois do acidente, tentaram esconder a embriaguez do rapaz e sair sem dar maiores esclarecimentos sobre a batida. Já passou tudo para ele. Tá tudo com ele já. Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro para depois a senhora retirar. O Ministério Público também se mostrou favorável ao novo pedido de prisão preventiva de Fernando Sastre, feito pela Polícia Civil. Outros 2 foram negados. Cabe à Justiça decidir se determina a prisão e se aceita a denúncia. A promotora diz que não há elementos suficientes para acusar Fernando Sastre Filho por fuga do local do crime, porque foram os próprios policiais militares que liberaram o rapaz sem exigir que ele fizesse o teste do bafômetro. O Ministério Público classificou a conduta dos PMs de reprovável e pediu à Justiça o compartilhamento das provas com a Promotoria de Justiça Militar, que deve avaliar se os policiais vão responder a um processo criminal. A defesa de Fernando Sastre não quis comentar a denúncia. O Ministério Público pediu a prisão temporária de 14 policiais militares do Distrito Federal por suposta prática de tortura. Um soldado da corporação denunciou o crime. Há 4 anos na PM, o soldado Danilo Martins Pereira decidiu tentar uma vaga na Patamo, o patrulhamento tático móvel do batalhão de choque da PM do Distrito Federal. Mas o sonho de pertencer à elite da corporação durou 8 horas. Em depoimento ao Ministério Público, Danilo disse que assim que se apresentou para o curso de preparação, na segunda-feira passada, ouviu do tenente Marco Aurélio Teixeira, coordenador das atividades, que ele não se formaria no curso e que seria desligado por deficiência técnica ou lesionado. Ele disse que se recusou a desistir e, a partir daí, teria sido agredido e humilhado. Danilo afirmou que o tenente o mandou ir para uma espécie de caixote de concreto, onde foi obrigado a ficar em pé durante aproximadamente 1h30. Segundo ele, o tenente o ordenou a ficar com o fuzil cruzado no peito durante 30, 40 minutos. Depois, a segurar uma tora de madeira acima da cabeça por cerca de 60 minutos com os braços esticados. E que o tenente jogou gás lacrimogênio em sua face e gás de espuma em seus olhos. No depoimento, o soldado disse também que o tenente a todo momento o agredia com um pedaço de madeira na região da panturrilha e dos glúteos e proferia ofensas enquanto o obrigava a correr cantando uma música vexatória. O soldado afirmou que o oficial teve ajuda de outros militares da PM. Danilo disse que depois das agressões assinou o termo de desistência e procurou atendimento em um hospital onde ficou internado por 6 dias, 3 deles na UTI. Já em casa, ele disse que recebeu pauladas na cabeça e chutes no estômago. Ele deixava algumas vertentes que aparentemente o motivavam. A questão de eu ser escritor, a questão de eu ter sido campeão lá no Canadá, ele citou isso também, a questão do meu irmão, da minha família, a questão também das minhas redes sociais. E ele disse que muitas pessoas pediram para ele realizar aquilo e que ele não iria embora sem me desligar.
No sábado, depois da denúncia de Danilo, a PM divulgou uma nota informando que abriu um inquérito para apurar o caso e que, apesar de sair do batalhão alegando que estava bem, o soldado Danilo procurou atendimento hospitalar alegando ter sido agredido. Pouco depois, em uma segunda nota, a PM disse que o desligamento do aluno foi voluntário e não há que se falar em tortura e que todas as circunstâncias estão sendo apuradas. Hoje, a pedido do Ministério Público e com autorização da Justiça, a Corregedoria da PM prendeu o tenente Marco Teixeira e mais 13 policiais militares. O comandante do batalhão de choque da PM, coronel Caleb Teixeira das Neves, foi afastado até a conclusão das investigações e o curso de preparação da Patamo está suspenso. No fim do dia, a PM divulgou mais uma nota dizendo que não admite desvio de conduta e que apura os fatos de maneira criteriosa e imparcial. A defesa de 13 PMs presos hoje disse que eles foram surpreendidos com a operação e que vai apresentar as versões de cada um para que a justiça possa aplicar o direito da melhor forma. Nós não conseguimos contato com o comandante afastado do batalhão de choque da PM, Caleb Teixeira das Neves, nem com o 14º PM preso. A Justiça da França marcou para outubro o julgamento por agressão sexual de um dos maiores nomes do cinema francês. Hoje, Gérard Depardieu prestou depoimento à polícia. O ator Gérard Depardieu passou o dia detido nesta delegacia em Paris e foi liberado no fim da tarde. Ele prestou depoimento sobre 2 casos em que é investigado de agressões sexuais cometidas em sets de filmagem. O primeiro é de 2014. Pelo tempo, essa queixa já prescreveu. O segundo é mais recente e, de acordo com as investigações, aconteceu em setembro de 2021 durante as filmagens do filme Les Violettes Vertes, que em tradução livre quer dizer As Persianas Verdes. A decoradora do filme, de 53 anos, afirmou à polícia que Gérard Depardieu a agarrou brutalmente e que ele passou as mãos na sua cintura, barriga e seios. Essa denúncia foi feita em fevereiro deste ano. Uma outra mulher, de 33 anos, assistente de direção deste mesmo filme, também já tinha acusado o ator de violência sexual durante as gravações. Depois dos depoimentos de hoje, o Tribunal de Paris anunciou que Gérard Depardieu será julgado em outubro deste ano na ação em que é acusado de agressões cometidas em 2021. No total, o ator já responde formalmente na Justiça a 5 queixas de crimes sexuais. 4 aqui na França e 1 na Espanha. Desde a revelação do primeiro caso em 2018, 20 mulheres já se manifestaram sobre assédios que sofreram do ator. Gérard Depardieu tem 75 anos e é um dos atores franceses mais famosos do mundo. Ele concorreu ao Oscar em 1991 pelo papel principal do filme Cyrano de Bergerac. O advogado dele, Christian Sampalais, não quis comentar os casos de hoje. Pessoalmente, eu não vou fazer qualquer comentário. Nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia começou a suspender os alunos que protestam contra a guerra em Gaza há quase 2 semanas. Manifestantes pró-Palestina estão acampados há 13 dias e hoje de manhã receberam um ultimato da universidade. A instituição deu ordens para que eles desocupassem o local sob pena de suspensão. Em resposta, a liderança do grupo de manifestantes convocou ainda mais gente. A nossa equipe estava na universidade no momento de tensão dessa segunda-feira de protestos. Bom, chegou o prazo final, 2 da tarde, para que os manifestantes deixem o campus, mas a grande maioria resolveu ficar. Além da suspensão, a reitora disse que quem não sair não vai poder terminar o ano letivo. Aqui atrás é o local onde eles estão acampados e, de novo, como vocês podem ver, nenhum sinal de retirada. Aqui à esquerda, um grupo de funcionários da Colômbia que decidiu manifestar apoio aos estudantes. A maioria dos manifestantes não quis falar com a nossa equipe por medo da suspensão. Essa aluna explicou que foi por isso que muitos estavam cobrindo o rosto com máscaras. Esse aluno é judeu e ficou do lado dos manifestantes pró-Palestina. Ele disse que ia continuar aqui para protestar contra qualquer tipo de violência, do grupo terrorista Hamas ou do exército de Israel. Do lado oposto, o grupo de estudantes pró-Israel também ficou.
Eles vêm denunciando casos de discriminação contra a comunidade judaica durante os protestos. Esse aluno afirmou que o campus também pertence aos judeus e ele não vai ser intimidado. Mais cedo, a reitora da universidade informou que não chegou a um acordo com os estudantes pró-Palestina. Ela disse que a instituição não vai cortar os investimentos que faz em empresas de Israel, uma demanda dos manifestantes. Mas prometeu transparência sobre esses investimentos e também recursos para a faixa de Gaza. A reitora reforçou que o antissemitismo é inaceitável em Colômbia. Na noite desta segunda-feira, a universidade começou a suspender os alunos que permaneceram no acampamento. Os atos pró-Palestina já aconteceram em mais de 80 universidades. Até agora, cerca de 1.000 pessoas foram presas em todo o país. Na Universidade do Texas, a polícia desmontou hoje outro acampamento e prendeu dezenas de manifestantes no campus. Alguns saíram carregados. Na França, protestos parecidos vêm acontecendo. Hoje, a polícia de Paris dispersou alunos que montaram tendas dentro da Sorbonne, uma das universidades mais tradicionais do país. Na faixa de Gaza, moradores usaram tintas e as próprias barracas onde vivem para agradecer aos universitários. Obrigado pela solidariedade. A mensagem chegou até aqui, escreveram os palestinos. E sob pressão internacional, representantes do grupo terrorista Hamas foram ao Egito para uma nova negociação sobre um cessar-fogo. Ataques israelenses a 3 casas em Rafah, no sul da faixa de Gaza, mataram 25 palestinos, de acordo com o Hamas. Entre os mortos estão ao menos 5 crianças. A casa inteira foi destruída e 10 pessoas foram mortas. O mais novo está na sua frente. A idade dele não deve ser mais do que 3 ou 4 meses, diz Zuhair, que perdeu parentes no ataque. O porta-voz do Exército de Israel afirmou que aviões atingiram alvos terroristas numa região com civis. A ameaça de uma invasão do Exército de Israel a Rafah por terra cresce e, enquanto isso, mediadores do Egito e do Catar se esforçam para fechar um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns. O acordo prevê uma trégua de 40 dias e a troca de milhares de palestinos em prisões israelenses por reféns do Hamas durante a pausa no confronto. Autoridades envolvidas nas negociações disseram à imprensa internacional que o governo de Israel estaria disposto a aceitar a libertação de um número menor de sequestrados. Antes, o número em discussão era de 40 reféns. Agora, estaria em torno de 30. Segundo essas fontes, o acordo de cessar-fogo atual prevê também um período de calma prolongada depois que os reféns forem soltos. O secretário de Estado americano Antony Blinken está na Arábia Saudita em sua 7ª visita ao Oriente Médio desde o início da guerra. Ele visita também a Jordânia e Israel com o objetivo de alcançar um acordo antes da incursão terrestre a Rafah. Blinken disse hoje que a recusa do Hamas está prolongando o conflito e que a proposta de trégua que está sendo negociada é muito generosa. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, anunciou hoje que tem um tumor no esôfago. Os médicos ainda não escolheram o tratamento, porque Mujica também sofre de uma doença imunológica que afeta os rins. Ele está com 88 anos. Passou 13 deles na prisão durante a ditadura uruguaia e governou o país por 5 anos. A seguir, o Brasil passa de 4 milhões de casos de dengue. Pesquisadores constatam a redução da superfície. O Brasil registrou 4.127.000 casos de dengue de janeiro até agora. É o pior número desde o início da série histórica há mais de 20 anos. No ano passado, no mesmo período, os registros de casos de dengue não chegaram a 1 milhão. Segundo o Ministério da Saúde, 1.937 pessoas morreram de dengue só este ano. Outras 2.300 mortes estão sendo investigadas. Vamos saber agora da onda de calor que atinge o Brasil. Conosco, Eliana Marques. Eliana, boa noite. Boa noite, Heraldo, Ana Paula, e para você.
Abril termina amanhã muito mais quente do que o mesmo mês do ano passado. Em 2023, as temperaturas ficaram abaixo da média nas áreas em azul. Agora elas são minoria, enquanto o laranja e o vermelho predominam, indicando que o calor está acima do normal para a época. E ele tende a persistir pelo menos até 10 de maio. Nesse período, os termômetros podem ficar de 3 a 5 graus acima da média nessas partes em laranja. Desde a divisa de Rondônia com Mato Grosso até o sul do Espírito Santo, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. O calorão deve ser mais intenso ainda nas regiões em vermelho. No sul de Mato Grosso e de Goiás, em Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná. Em Curitiba, nessa terça-feira, a máxima prevista é de 30 graus. São 6 acima do normal para abril. Em São Paulo, 33. Também são 6 graus mais quente. Em Campo Grande, 4 graus acima da média. No Rio de Janeiro, 7, se a cidade chegar a esses 34 graus previstos. Em Cuiabá, 36. Também esquentando mais do que o de costume para esse mês. Em Florianópolis e Brasília, quase 30 graus. Em Belo Horizonte, Vitória e Goiânia, de 31 a 33. Todas essas cidades com expectativa de sol o dia todo. Inclusive, o tempo fica firme nessa faixa que ainda passa pelo Tocantins e vai até o interior do Nordeste. Mas no litoral da região, há risco de temporal. Do Recôncavo Baiano ao leste de Sergipe e do Rio Grande do Norte ao Maranhão. Previsão de chuva forte também no nordeste do Pará, no leste do Amapá, em Roraima e no norte do Amazonas, além do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, Macapá, Boa Vista e São Luís, pode chover a qualquer hora. À tarde faz 26, 29, 30 e 31 graus. Em Fortaleza, Natal e Aracaju, de 30 a 32, com possibilidade de chuva nos 3 períodos também. Em Salvador e Belém, são esperados 30 milímetros de chuva. Já seria bastante. E considerando mais de 800 milímetros e mais de 500 milímetros já registrados nesse mês, qualquer volume a mais é motivo de preocupação. Até amanhã, Heraldo e Ana Paula. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Pesquisadores de 2 universidades alertam para a situação crítica de uma das bacias hidrográficas mais importantes do Brasil. A dona Eunice mora na margem do rio Araguaia desde que nasceu. Pelo menos uma vez por semana, ela pega o barco e sai à procura de peixes para se alimentar e para vender. A ribeirinha já percebeu que o entorno do rio está passando por mudanças. O homem desmatou, né? Tirou a chuva, porque você sabe que se a árvore se acabar, as chuvas também vão diminuindo, né? O interesse da gente é que venha reflorestar, porque aí vem a chuva, esse rio não vai faltar água. O Araguaia atravessa 4 estados e com os afluentes forma a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, responsável por abastecer grande parte do centro-oeste e do norte do país. A região tem períodos bem definidos que duram praticamente 6 meses cada. Na seca, bancos de areia surgem ao longo do rio e nas cheias, as chuvas trazem de volta o fluxo de água. 2 estudos recentes acendem um alerta sobre a bacia do Araguaia. As pesquisas indicam que cada vez mais esse rio tem dificuldades para recuperar o fluxo de água nos períodos de chuva. E a qualidade da água também está pior a cada ano que passa. O estudo sobre o volume de água é da Universidade de Brasília. Os pesquisadores analisaram dados sobre a superfície de água e a vazão da correnteza nas 21 estações de monitoramento desde 1980. A conclusão foi de que nos últimos 40 anos, o rio perdeu, em média, 40% da vazão e entre 40% e 67% da superfície de água, dependendo da parte do rio que é analisada. E nós vimos também que existe uma correlação forte entre redução de superfície de água com o aumento do desmatamento e da quantidade de áreas irrigadas. Então é necessário, primeiro, voltar a reflorestar, pensar numa forma de retirada de água no rio com um certo controle que permita a vazão ecológica do rio.
maior acompanhamento em tempo real do que está sobrando no rio. A outra pesquisa é da Universidade Federal do Mato Grosso. Amostras de água foram colhidas no Araguaia e nos afluentes para testar a qualidade. A gente constatou que existe contaminação ambiental, ou seja, que existe a contaminação por agrotóxicos. Em geral, em baixa concentração, mas o que mais chamou a atenção nesse estudo é que a gente encontrou contaminação ambiental em todas as subbacias estudadas, mostrando que a contaminação está bem difundida aqui na região. O Ministério do Meio Ambiente declarou que o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento das queimadas no Cerrado constatou a redução da vazão dos rios monitorados e que propôs um pacto com governadores dos estados do Cerrado para combater o desmatamento e implementar ações conjuntas de preservação. No Quênia, as fortes chuvas mataram 45 pessoas. Um rio que passava embaixo de uma ferrovia transbordou. A força da água arrastou trilhos, árvores e casas. Mais de 100 moradores ficaram feridos. Dezenas estão desaparecidos. As mineradoras Vale, BHP e Samarco propuseram hoje pagar um total de 127 bilhões de reais em reparações por danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, quase 9 anos atrás. O valor deverá ser pago pela mineradora Samarco, que era dona da barragem e considerada pela Justiça o devedor primário. A Vale e a BHP Brasil são sócias da Samarco. As duas empresas se comprometem a assumir 50% do total da dívida, caso a Samarco não consiga pagá-la. Nos 127 bilhões de reais, estão incluídos 37 bilhões que já foram investidos em ações de remediação e compensação desde o rompimento da barragem até o momento. Os 90 bilhões de reais restantes seriam divididos da seguinte forma: 72 bilhões serão pagos ao longo de um período que será determinado ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios atingidos. E 18 bilhões vão ser investidos nas chamadas obrigações a fazer. A Vale declarou que a proposta se estende às pessoas físicas. Segundo a Vale, 430 mil moradores foram beneficiados e 85% dos reassentamentos concluídos. A barragem de Fundão se rompeu em 5 de novembro de 2015. O IBAMA considera que o rompimento da barragem provocou o maior desastre ambiental do país, ao destruir vegetação e poluir o Rio Doce no trecho que vai de Minas Gerais até a desembocadura no litoral do Espírito Santo. 19 pessoas morreram na tragédia. As mineradoras apresentaram a proposta ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que conduz as negociações. O processo corre em sigilo. A última tentativa de acordo foi suspensa no fim do ano passado porque não houve consenso sobre os valores. A Samarco informou que as empresas entendem que o valor total proposto abrange projetos completos de reparação e compensação. A BHP Brasil também declarou que segue disposta a buscar uma reparação justa e integral para as pessoas atingidas e ao meio ambiente. A Defensoria Pública da União afirmou que espera que as cláusulas e valores possam reparar da melhor forma possível os danos causados. O consórcio, que reúne cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo atingidas pelo rompimento da barragem, afirmou que cada município irá decidir individualmente se vai aderir ou não à proposta. A Advocacia Geral da União e o governo de Minas declararam que analisam a proposta. A seguir, o futebol do Cruzeiro tem um novo dono. A USP pesquisa a origem dos milhares de atletas. Em março, as contas do governo central, que reúne Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, fecharam com um rombo de R$1,5 bilhão de reais. Isso significa que as despesas foram maiores do que a receita com impostos. Nos 3 primeiros meses do ano, o resultado é positivo, R$19 bilhões e 400 milhões de reais. A meta do governo para 2024 é zerar o rombo das contas públicas. O ex-jogador Ronaldo anunciou a venda do controle acionário do futebol de um dos maiores clubes do Brasil. O Cruzeiro tem um novo dono. O empresário Pedro Lourenço terá 90% das ações da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol,
que pertenciam ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Os outros 10% seguem com a associação do Cruzeiro. Hoje é um dia feliz, muito feliz para mim, mas muito triste porque o Ronaldo está indo embora, né? Mas ele me deu a palavra que vai ficar com a gente, o que precisar do apoio dele vai ter. O Cruzeiro é o primeiro grande clube do futebol brasileiro a ter sua SAF revendida. Em 2022, no primeiro ano sob a gestão de Ronaldo, foi campeão da Série B e retornou à primeira divisão. Mas nas 2 últimas temporadas, Ronaldo teve que conviver com protestos da torcida, que pedia mais investimentos no time. Talvez uma pequena parte tenha exagerado comigo. Esse desgaste foi fundamental para o ex-atacante decidir vender suas ações. O comprador tem 68 anos, é conselheiro do clube e proprietário de uma rede de supermercados. Na última década, Pedro Lourenço foi o principal investidor do Cruzeiro. Os valores da nova venda do Cruzeiro não foram divulgados. Ronaldo Fenômeno não vai se afastar totalmente do clube. Ele seguirá como membro do Conselho de Administração da SAF. Entrego o Cruzeiro com a sensação de tranquilidade e de dever cumprido. Estarei sempre torcendo pelo Cruzeiro. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mapeou as cidades de onde saíram os mais de 4.000 atletas que já defenderam o Brasil nos Jogos Olímpicos. Pedro Henrique Gonçalves, o PP, vai representar o Brasil na canoagem slalom pela 3ª vez nas Olimpíadas. E marcou na pele o início de tudo. Esse punhado de números são coordenadas geográficas, que apontam para um polo formador de talentos no esporte nacional. Piraju, no interior do estado de São Paulo, uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, cortada pelo rio Paranapanema, com condições ideais para a prática da canoagem. Dessa região já saíram 4 atletas olímpicos. A coisa principal é você se apaixonar pelo esporte. Eu acho que esse rio permite isso, sabe? Você tá todo dia se desafiando, entrando na água para brincar, para conhecer o seu esporte de uma forma lúdica. Outras cidades também foram importantes para o desenvolvimento de esportistas. Por isso, pesquisadores da Universidade de São Paulo desvendaram de onde vieram e como se formaram os 4.200 atletas que representaram o Brasil em mais de 100 anos de Olimpíadas. Esse é o mapa do nosso esporte. À exceção do Tocantins, todos os outros 25 estados e o Distrito Federal produziram algum competidor que representou o país nos Jogos. No total, 440 cidades brasileiras formaram atletas olímpicos. Sem que se saiba de onde vêm esses atletas, não se pode ter especificamente centros de treinamento, preparação de técnicos para atuar junto aos atletas e formar toda essa rede que leva desde a base até um atleta olímpico. O handebol, por exemplo, é forte em Santa Catarina. A Bahia se tornou um celeiro de boxeadores. No Paraná, o terreno é fértil para ginástica rítmica, assim como as águas do Rio de Janeiro são essenciais para a vela. Quem cria essa cultura esportiva são pessoas, como esse professor de educação física, de 84 anos. Quem quer jogar bem, tem que treinar muito bem. O Rio Grande do Sul revelou 12% dos atletas que representaram o Brasil no vôlei em Olimpíadas. E muitos deles ouviram em Porto Alegre os ensinamentos do Paulo Batista, como os medalhistas Renan Dalzotto, prata em 1984, e Paulão, ouro em 1992. Precisa ter paixão, ser apaixonado pelo voleibol para saber apaixonar aquele que vai treinar. Como paixão não envelhece, Batista segue na ativa, garimpando talentos. Com a força da tradição, é mais fácil enxergar o futuro. A tecnologia é uma grande aliada numa exposição que abre essa semana em São Paulo. O público vai poder se sentir dentro das obras de Salvador Dalí, gênio do surrealismo. Em algum momento da sua vida, você já disse que algo era surreal. E usou essa expressão por causa de pinturas como essa daí do Salvador Dalí. Um deserto por onde elefantes com pernas aracnídeas gigantes transportam palácios. Surreal.
Salvador Dalí não criou o termo nem o movimento surrealista, mas capturou de tal forma o imaginário popular que chegou a afirmar: eu sou o próprio surrealismo. Agora a exposição dá ao visitante uma super lente de aumento para investigar a complexidade da mistura de sonhos e psicanálise, de suas criaturas oníricas, distorcidas, bizarras. Um conceito de caixas de luz que reproduz a mesma cor, a mesma textura e a mesma experiência da obra real, só que num tamanho maior que permite ver com detalhes e nitidez coisas que Dalí fazia. O quadro original tem 13 centímetros por 19 centímetros. Com 3 metros de altura você descobre tudo que só o Dalí conhecia e sabia, porque ninguém mais via. Nas caixas iluminadas gigantes, as 100 principais obras do artista. Toda a exposição foi desenvolvida pela própria Fundação Dalí, inclusive a reprodução detalhada do ateliê, onde Dalí pintou parte de suas obras-primas. O lugar permanece preservado na Espanha, exatamente como o visitante vai ver em São Paulo. Dalí foi um artista que fez de tudo um pouco: cinema, instalação, publicidade. Ele foi designer de joias, escreveu poesia e fez ilustração para livros. E a exposição nos dá um panorama dessa produção tão diversa e também nos mostra uma obra que Dalí passou a vida inteira produzindo: a imagem pessoal dele. O bigode foi crescendo e emoldurando a figura excêntrica e extravagante, tão grande quanto a própria obra. Se Dalí foi multimídia, a exposição vem carregada de tecnologia e a jornada termina em uma viagem de realidade virtual. Viagem, por vezes, não muito tranquila. A gente começa, assim, ver a paisagem, o lugar, assim, as inspirações dele. Aí você pisca, assim, você tá dentro da obra. Aí começa a aparecer um monte de coisa, assim, 3D. Você fica, gente, o que tá acontecendo? É muito interessante, né? As cores que ele usa nas obras são muito vivas e a experiência ali é bem surreal mesmo, né? Uma experiência como essa vai trazer muita curiosidade, vai trazer um olhar muito diferente. A gente que pretende aqui trazer novos públicos vai conseguir alcançar um público que talvez não tenha tanta aceitação como o museu convencional. A seguir, a cantora Madonna chega ao Rio para o show de sábado em Copacabana. O Rock in Rio anuncia mais uma novidade. A cantora Madonna já está no Rio para o show de sábado, que encerra a turnê dos 40 anos de carreira. Ela está entre nós. Madonna desembarcou no Rio pouco depois das 10 da manhã. No voo que veio da Cidade do México, também estavam 4 dos 6 filhos da cantora: David e Mercy, de 18 anos, e as gêmeas Stella e Esther, de 11 anos. Um comboio seguiu a rainha do pop no trajeto do Aeroporto Internacional até o Copacabana Palace, onde ela está hospedada na suíte presidencial. Além de Madonna, a equipe de produção, bailarinos e músicos também estão no hotel, ocupando 90 quartos. Mais cedo, a diva chegou até a dar uma espiada pela janela do quarto. Na paisagem, além da orla de Copacabana, Madonna pôde conferir a mega estrutura que está sendo montada para o show. O palco ocupa uma área de mais de 800 metros quadrados. São 270 toneladas de equipamentos. Números tão grandiosos quanto o público esperado aqui em Copacabana no próximo sábado. Mais de 1,5 milhão de pessoas. Estou assim, uma pilha de nervos, eu não consigo pensar, não consigo dormir, eu só consigo pensar no dia do show. Não esperava que ela fosse vir, já estava perdendo as esperanças de poder assistir o espetáculo, né, o show, e agora vai ter aí de graça pra gente, felizmente. A apresentação será de graça. 3.200 policiais militares vão fazer o patrulhamento e, mais perto do fim de semana, o trânsito vai ficar restrito para facilitar a circulação dos pedestres. É o último show da turnê Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da cantora. Aqui, até o dia do show, os fãs transpiram ansiedade. Eu vou contar para os meus netos que eu vi a Madonna nesse show aí de comemoração de 40 anos e que é um presente para os brasileiros. A energia carioca já tá total uma pista de dança da Madonna. Não tem como. Qualquer lugar, qualquer esquina que você vai, já tem alguém na mesma sintonia que você. É maravilhoso. Like a
virgin. When your heart beats next to mine. A Globo vai exibir o show da Madonna no sábado, logo depois da novela Renascer. O Globoplay terá sinal aberto para não assinantes e o Multishow também vai transmitir. A edição de 40 anos do Rock in Rio terá música sertaneja pela primeira vez e outras novidades. É samba ou é rock? É tudo ao mesmo tempo. Nos 40 anos do Rock in Rio, o rock abraça todos os ritmos. O axé abraça o funk, o pop rodopia para não perder o próximo beijo. A MPB dá uma piscadinha pro rock. E o sertanejo no Rock in Rio. É hora de celebrar esse novo abraço musical. Todo mundo tem pelo menos uma música sertanejinha ali na playlist. Então eu acho que vai dar um match muito massa, muito bem legal mesmo. Esse festival que é o mais importante, acho que é a nível mundial mesmo. E pra gente juntar a nossa história aqui no Rock in Rio vai ser fantástico. O Rock in Rio anunciou hoje que 21 de setembro vai ser o Dia Brasil na cidade do rock. Só talento brasileiro em todos os palcos. E aí, doutor? Encontros que nem mesmo os próprios artistas podiam imaginar. Acabei de ver a Ivete Sangalo ali, uma satisfação. Ela olhou pra minha cara assim, deu pra ver que ela me conhece. Aí, Ivete, uma satisfação de papo reto, eu fiquei meio pá. É uma mistura que reflete a riqueza da nossa música, feita de séculos de encontros de povos e culturas. Entendo essa humildade, mas só o Brasil é capaz disso mesmo. Só o Brasil que tem, além de ter essa diversidade de raças, ele tem essa diversidade de ritmos e de batuques. Um Brasil unido na diversidade. A música feita especialmente para esse projeto fala sobre a capacidade de superar as diferenças. No momento de mundo que a gente está vivendo, de muitas guerras acontecendo, de muita discórdia, a gente voltar para a essência do festival e por que ele foi criado, para juntar pessoas diferentes em harmonia no mesmo lugar, unidos pela música. Mostrar para os jovens essa preocupação com o Brasil junto, o Brasil aberto, tanto no social quanto na música, eu acho que vai ser muito bacana, eu estou muito animado. Não há estilos, nem ritmos, nem origens. O importante é juntar a voz. A Globo é parceira do projeto. A gente vai buscar uma conexão maior com o Brasil. E não só através da música, mas através do resultado dessa música. A gente está junto com a Ação da Cidadania e com o Gerando Falcões, lutando por pautas tão importantes como o combate à fome e à desigualdade social. Daqui a pouco eles vão cantar, todos juntos, a mesma música. Mas enquanto eles se reúnem... Vamos lá, demandas. É tempo de prestar atenção nas vozes que ecoam em outro lugar. Quanto mais unido a gente tiver, mais chance da gente conseguir conquistar as coisas. As vozes do palco e da favela estão afinadas no mesmo tom. O encontro dos artistas vai melhorar a vida dos moradores do Morro da Providência, a primeira, a mais antiga favela do Brasil. Os bueiros sem tampa, eu já caí várias vezes. Entendi. Que eu sou deficiente visual, entendeu? Eu tenho dificuldade de acesso. A ideia é fazer junto mesmo, né? Então essa transformação também externa do lugar também causa uma transformação interna. É para resolver situações como essa que os 60 participantes doaram os direitos autorais para a Ação da Cidadania e para a ONG Gerando Falcões. E assim, as notas musicais vão se transformar em 1,5 milhão de refeições e também em projetos duradouros, como o Favela 3D, que já mudou a vida da Cláudia. Ela mora na Providência e tinha perdido a capacidade de sonhar. Graças aos cursos que fez, ganhou confiança e virou uma líder na comunidade. Eu não sabia como ir a Porto de Galinhas, eu não sabia acessar a internet, né? Porque eu nunca tinha andado de avião na minha vida, né? E fiz. Eu posso, né? Eles me mostraram, você pode. Que assim, a força está em mim. Quantas Cláudias podem existir? É para multiplicar histórias assim que o imenso coral vai cantar. A essência do Rock in Rio sempre foi unir talentos, mas todos juntos, na mesma hora e no mesmo lugar, é a primeira vez. E esses artistas só estão aqui hoje porque sabem que a soma de tantas vozes tem o poder de mudar a realidade.
O clipe dessa gravação do Rock in Rio você vai ver no próximo domingo no Fantástico.